Alô, amigos! O nosso bate-papo de hoje é mais ou menos no mesmo itinerário do Grêmio. Estamos jogando fora de casa, mas estamos jogando no nosso campo, nos estúdios da RDK Comunicação. Até que eu estou entendendo que eu fico mais posudo, melhor enquadrado, para poder dizer para vocês que ontem o Grêmio conquistou uma vitória importantíssima. Se faltou um outro detalhe, eu acho que faltou para o Fluminense também, o Grêmio conseguiu fazer uma coisa que há horas não estava fazendo: ganhar jogo de virada. E jogo de Copa Libertadores. O adversário sofre os mesmos problemas do Grêmio com o emocional da ponta de baixo. Ele está mais empretado que o Grêmio. Ele ainda está na zona do rebaixamento. O Grêmio já deu uma respirada. E o Grêmio está a 8 jogos sem perder. Pode não ter ganhado muitos, mas não perdendo, já dá para ir na padaria, já dá para ir na esquina comentar com o amigo, eu estou falando dos jogadores, sem ter a cobrança de que não ganhe de ninguém, o que é que estão fazendo? Não. O emocional está começando a equilibrar. E foi um jogo intenso, movimentado. Se não teve muitas situações de gols, é porque as duas equipes se propuseram a ter um esquema de marcação e jogar um pouco mais no espaço dado pelo adversário ou criado por elas para poder chegar ao objetivo. Na coletiva, o Mano Menezes disse que teve 3 oportunidades de contra-ataque para poder resolver. E teve. Só que foram tomadas decisões erradas. E a partir do momento em que o Fluminense fez o gol, palavras do Mano Menezes, o Fluminense perdeu a mão do jogo. O Grêmio incorporou melhor. Por que será? Porque o Grêmio buscou jogadores mais intensos, trazendo do banco o Monsalvo e o Gustavo Nunes. E aí ficou um pouco mais elétrico, um time mais aceso. E obviamente que teve o lance com o Rodrigo Eli. Na minha avaliação, antes que me perguntem, a expulsão do Rodrigo Eli foi correta. Só que o Ganso tinha que ter ido junto. Porque quem começou tudo no pescoção foi o Ganso. O Rodrigo Eli depois, ele teve uma ação e a reação. E aí o Ganso se jogou no chão espertamente, só que o juiz foi no VAR. E aí ele brigou com a imagem. Lá ele acabou brigando com a imagem. E o Grêmio passou uns 10 minutos no sufoco, porque tinha um jogador a menos, e aí tentou e conseguiu manter a vitória. Hoje à noite, o Inter joga com o Juventude. Não esqueçam disso. E não me venham com esse papo de touca. Touca é muito bom no inverno, mas aquela que esquenta, e não a touca como o torcedor do Colorado, como o próprio Internacional diz que é o Juventude. O Juventude só joga bem contra o Internacional. Não, joga bem contra o Botafogo, joga bem contra o Flamengo, joga bem contra todo mundo. Encara os adversários como tem que encarar. E o jogo de hoje à noite, ele é fundamental para o Inter. Porque o torcedor já está, ou aqui, onde que eu voto? Aqui ou aqui? Eu acho que é aqui. Não está mais segurando a peteca. A casa parece que está desandando e ninguém está fazendo força para segurar. Precisa buscar uma vitória em casa, para daí no final de semana, contra o último colocado, fazer a coisa acontecer e somar 6 pontos na sequência. Dar aquela respirada, aliviar, oxigenar o vestiário, deixar o grupo mais leve. E o torcedor precisa comparecer. Mas o torcedor... O Grêmio hoje teve o público menor dos jogos que fez no Couto Pereira. E uma vitória de virada. Ninguém tem tanto dinheiro para pensar só em futebol. Tem que pensar um pouco no dia a dia. Mas vamos aguardar. O Grêmio respira aliviado. Tem uma vantagem que não é muito grande, mas é vantagem para o jogo da volta na terça. E o Inter pega o Juventude. Que Juventude? Do Juventude que era treinado pelo Roger Machado ou o Juventude do Jair Ventura? Eu acho que é o Juventude de
900 e alguma coisa, quando tinha comprometimento e pegada. O Juventude está indo pelo mesmo caminho. Todos os jogos são decisivos e interessa ou não o adversário. Tem que ter entrega e o Inter precisa ter cuidado para não entrar de novo numa barca furada. Clica aí, dá uma pegadinha de leve, né? Porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.